Apesar do mundo ter mudado com o tempo, crianças e adolescentes ainda sofrem a violência dentro e fora de casa. Pode ser tanto violência verbal, física, psicológica ou até mesmo sexual. Desde o começo da década, os casos de violência contra criança e adolescente vêm aumentando bastante. Mas mesmo assim, ainda há pessoas boas que lutam contra a violência contra a criança e o adolescente. Um dos exemplos que a gente vai citar hoje é a CCA, que é o Centro de Criança e Adolescente. Boa tarde a todos que estiverem assistindo esse vídeo. Estamos aqui na CCA Butuiuçu com a gerente Paula Domingues, uma entrevista exclusiva. Primeiramente, agradecer ao professor Rodrigo, que indicou a Paula. E segundamente, agradecer a Paula por receber a gente. Paula, prazer, esse é o pessoal da ETEC, nossa sala. E a gente queria fazer algumas perguntas relacionadas ao serviço de vocês, ao CCA. E se você pudesse fazer um rápido resumo para explicar o que é o CCA, para quem não conhece, por favor. Claro, posso sim. Primeiramente, eu que agradeço. Obrigado por vocês estarem aqui. É um enorme prazer ter vocês aqui, tá? O CCA é uma sigla que significa Centro para Criança e Adolescente. A gente atende aqui crianças de 6 anos a 14 anos e 11 meses, né? Este é um serviço que a criança, ao sair do período escolar, é encaminhada para o nosso serviço. Então, por exemplo, as crianças que estão aqui na parte da manhã, elas entram às 8, toma café, faz atividade socioeducativa e 11h30 elas saem para ir para a escola. As crianças da tarde entram a 1, almoçam, fazem atividade socioeducativa, 4h30 elas tomam café e 4h30 elas vão embora, certo? Então a gente não atrapalha o horário escolar. Nós somos uma composição com a educação. E o objetivo desse serviço é trabalhar os vínculos familiares. Então a criança ou adolescente que aqui está, nós estamos fazendo a proteção integral da família. Então o que acontece? Ele não está no farol, ele não está em vulnerabilidade. Aqui a gente garante alimentação, atividade e a segurança e proteção dessa criança. Então a gente tem um acompanhamento familiar, o porquê que essa criança tá aqui, se o pai, vamos supor, tá preso, se não tá, o que a gente vai compor com essa família e principalmente dar acesso a outros lugares da rede. Se é encaminhamento para saúde, se é encaminhamento para um CAP, se é encaminhamento para educação. Então nosso serviço faz todo esse acompanhamento da criança desde os seus 6 anos ao 14 anos. Muito obrigado. Isso é um básico resumo do que é a CCA, para vocês entenderem um pouco. E agora a gente vai começar a entrevista de verdade. A primeira pergunta é: como vocês da CCA acham que combatem a violência com as crianças, a violência infantil? Nós, tanto do CCA como os trabalhadores que estão ligados ao direito, ligados à educação, ligados à saúde, trabalhamos o tempo inteiro em busca de assegurar esses direitos. Porque já existe um estatuto. Esse estatuto existe. Existe Constituição, então existe toda uma proteção e lei que garante isso. Então nós somos o quê? Agentes que vai executar ou que vai procurar fazer com que essa lei seja executada. Então, a todo momento, a partir do momento que essa criança entra nesse serviço, isso já está acontecendo. Porque a gente vai entender, ela precisa ter um motivo para procurar esse serviço. Então, são as vulnerabilidades. E as vulnerabilidades, elas existem várias. Pode ser econômica, pode ser vulnerabilidade de cárcere, pode ser qualquer vulnerabilidade. Então, essa criança chegou, essa família chegou com essa vulnerabilidade, a gente já está garantindo. Então, por exemplo, a criança que fica o tempo inteiro na casa com o avó, ela está em vulnerabilidade? Está em vulnerabilidade, né? Quando ela vem, ou ela fica sozinha em casa, a mãe vai trabalhar, normalmente a gente tem muita criança que fica sozinha em casa, porque a mãe vai trabalhar, né? Fica lá, deixa a comidinha e a criança fica na televisão. Ela está em vulnerabilidade? Está em vulnerabilidade. Nesse momento a gente vai garantir o quê? Segurança, porque ela está aqui segura. A gente vai garantir educação. Aqui a gente trabalha vários temas: ética, protagonismo, cidadania, direito. Então essa criança tem que saber que estar no espaço deste já é um direito. A nossa segunda pergunta para você, Paula: qual você acha que são os maiores problemas
que crianças e adolescentes enfrentam no Brasil? Eu vou diminuir o seu nicho do Brasil para colocar mais próximo da nossa realidade, onde a gente está hoje no Hermelino, no Matarazzo. E assim, o maior problema que a gente encontra hoje é a violência, né? As crianças estão extremamente violentos entre eles, né, com os amigos. Então essa violência está sendo um dos maiores desafios que a gente está enfrentando atualmente, que quando você parte do princípio, eles são violentos, não, eles não são violentos. Precisa ter um gerador. O que está acontecendo que está gerando esta violência? E aí, onde começa a vir os outros problemas, que aí você vai chamar o responsável, aí você vai entender que talvez na família tá com problema, com a avó tá com problema, o pai tá preso, a mãe tá desempregada. Então isso vai gerando as outras vulnerabilidades. Então, na verdade, é uma teia que começa com a violência e ela vai se ramificando para você entender o que está acontecendo com as demais. Mas, infelizmente, a violência hoje é um dos maiores problemas que a gente tem. Agora, um pouco de números. Vocês sabem quantas pessoas vocês já ajudaram? Vocês sabem mais ou menos como vocês da CCA ajudaram a diminuir a violência aqui na própria região? Vocês têm mais ou menos um número ou algo estimado? Alguma coisa assim? Essa sua pergunta foi muito boa. Números a gente não tem. Quantificar, eu não tenho como te quantificar. Mas assim, eu vou só para tentar te dar uma questão de números. A gente atende, esse projeto, teoricamente, atende 90 crianças. Então, vamos supor, é um projeto da prefeitura que uma OSC administra para a prefeitura. Então, a gente recebe por 90 crianças. Mas devido à demanda, agora nós já estamos atendendo 108. Então, tem uma margem muito maior do que teoricamente eu teria que atender. Só que esse 108 é cíclico. Então a criança mudou de lugar, ela saiu, a criança saiu do CCA porque completou 14 anos. Então, assim, se a gente teoricamente for colocar que por mês a gente atende, vamos colocar 100, e nós já estamos aqui em torno de 6 anos, então são bastante famílias que a gente impacta, sim, com relação à questão da violência, dessa mudança de quadro social. O serviço, é importante até vocês fazerem essa reflexão. O local que não tem o CCA, o índice de violência é muito maior. Porque é o que eu tô falando, essas crianças ficam na rua, em algum lugar elas ficam. Então, esses locais que não tem serviço, é por isso que existe esse serviço, por causa desses estudos, é que mostram que nestes locais aumentam violência, exploração infantil, agressão, entendeu? Então, assim, normalmente nesses locais que não tenha esse tipo de serviço público que já garante essas questões, são locais muito mais violentos. Agora, falando sobre mais pra frente, pro futuro, como vocês veem a CCA e a luta de vocês lá na frente? Vocês acham que vai crescer mais gente vai entrar? Os espaços vão ficando maiores, mais lutas vocês vão adicionando, mais pessoas vocês vão ajudando. Como é que vocês veem o CCA no futuro? A gente queria que a vulnerabilidade se acabasse, certo? Todo mundo queria. Que fosse não um espaço só de acolhimento de vulnerabilidade, né? Mas um espaço onde todo local deveria ter. Porque toda família trabalha. Então, todo local, e normalmente a escola é só um período. Onde está essa criança no outro espaço? Então, assim, quando eu penso em CCA, eu penso que toda a região vai perímetro curto, porque as crianças vêm andando. Então, assim, elas não vêm de ônibus, não vêm de transporte escolar. Então, tem crianças que vêm de muito longe andando, né? E olha aqui como é difícil. Ela não teria que ter vindo de muito longe, porque aí ela já tá em vulnerabilidade. Até chegar aqui, ela já quase foi atropelada, o cachorro comer, ela mexeu com alguém pode ter pego ela. Existem várias vulnerabilidades até ela chegar aqui. Então, assim, a minha perspectiva é que tenham vários CCAs para proteção dessa criança, para que os seus pais consigam trabalhar com tranquilidade, que essas crianças vão estar num espaço onde eles estão protegidos, onde eles estão tendo acesso aos seus direitos. E eu acho que isso que eu falo para vocês enquanto militância social, quando a gente parte do princípio que a gente para de olhar só o nosso nicho,
né? Vamos supor, vamos dar um exemplo de vocês da ETEC. Qual é o nicho de vocês? A escola, né? O Enem. Quando a gente para de olhar só o nicho e tudo é política, não partidária. Não tô falando nem de PT, nem de Bolsonaro. Nós precisamos entender o quanto a política impacta a nossa vida. Então, o quanto isso é importante. Precisa ter o CCA. Vocês já viram se perto da casa de vocês tem algum CCA? Então, olha quanto é importante a gente ter esse olhar. Quantas vezes a gente vê um filho de um vizinho, às vezes a gente conhece, puxa, olha, a vizinha vai trabalhar, o filho... Aí a gente fala, nossa, o filho dela fica o dia inteiro na rua. A gente podia falar, olha, tem o CCA ali, um centro para criança, eles fazem atividade, é super legal. Então, esse olhar precisa despertar em nós, enquanto população também. E agora, digamos que você estaria dando uma entrevista não pra gente, sim pra nossa sala inteira. Se ela estivesse lá na ETEC, Martin Luther King, na frente da nossa sala inteira. O que a senhora daria de conselho ou alguma frase, alguma pergunta, alguma coisa pra conscientizar todo mundo sobre isso e até ajudar algumas pessoas? Acho que, inclusive, que eu acabei adiantando, né? Porque era exatamente o que eu falei pra vocês. É este olhar. O que são política pública? Quais serviços estão perto de nós? A gente precisa deixar de ser alienado, porque é normal, a gente se aliena mesmo. Entendeu? Então, as pessoas normalmente não sabem o que sai da nossa bolha. É sair da nossa bolha. É olhar, porque o futuro vai depender da nossa saída dessa bolha. Então, e eu sempre falo, gente, quem não luta tá morto. Essa é a frase que eu deixo pra vocês. É luta. E luta, eu digo, não é sair quebrando nada. É lutar, é militar, é olhar além do que espera por nós. Além do que o que o Brasil precisa. A gente precisa deste olhar pra gente ter uma mudança do nosso quadro social. Porque senão nós não teremos. Se a gente não lutar por uma mudança do quadro social agora, daqui o seu filho vai estar te entrevistando e você vai estar dando a mesma informação. Então nós precisamos lutar para a mudança do nosso quadro social. Agora, uma pergunta um pouco mais pessoal. Paula, tem algum motivo em especial para você ter se interessado pelo CCA e entrado nesse projeto? Tem sim. Na verdade, a minha formação é administração com pós em psicologia. Então, eu trabalhava como financeira em multinacionais e eu faço parte, né? Agora não mais, mas eu fazia parte de um grupo chamado Apenas um Sorriso, onde o Rodrigo é o meu irmão. Então, o professor Rodrigo é o meu irmão mais velho, tá? Só para deixar isso registrado, porque ele gosta de falar que ele é o mais novo, mas ele não é. E a gente visitava centros de acolhida. Eu, ele e um amigo nosso. E aí nisso, em dessa época, eu me encantei com a área, porque essa área você precisa gostar, mas quando você trabalha 90% com o problema das pessoas, se você não gostar, você sai adoecido. Então você precisa tomar muito cuidado também com a sua saúde mental. E aí eu entrei nessa área pedindo. Falei, olha, você quer me contratar? E foi assim, a partir de um trabalho voluntário que despertou o desejo, que é o que eu falo, de eu ter duas coisas muito importantes na minha vida. Eu ganho para poder fazer uma diferença social na vida do próximo. E para mim isso é muito gratificante. E agora, a última pergunta. Como nós, da ETEC Martin Luther King, e nós em geral, podemos ajudar a CCA de alguma forma? Alguma doação de brinquedos ou até alguma visita, alguma coisa assim? O que você recomendaria pra gente? Toda ajuda, gente, é super bem-vinda. Tudo depende do que vocês se propõem. Então, por exemplo, Paula, a gente não tem tempo, mas nós vamos fazer uma campanha de brinquedo e vamos melhorar a brinquedoteca. Isso vai impactar 100% na vida das crianças, porque eles vão brincar muito mais. Tudo bem. Paula, a gente tem tempo e a gente quer fazer uma oficina aqui com eles de artes. A gente vai fazer um dia de beleza, a gente vai vir com skate brincar com eles. Tudo é muito bem-vindo. Então, depende qual é a proposta de vocês. O que vocês proporem vai ser muito bem aceito. Então, aqui é um leque do que vocês querem fazer. Olha, a gente se reuniu, vai fazer a turma na parede, a gente trouxe tinta, a gente pode montar uma parede bem legal? Pode montar. Então, assim, a ETEC, vocês podem contribuir muito. Ou a gente vai vir fazer um bate-papo com os adolescentes. Os adolescentes não sabem que é ETEC. E se sabem, sabe o que eles vão achar? Eles vão achar que eles nunca vão chegar até lá. Não é um bate-papo que eles vão ter. Nossos adolescentes aqui, a vulnerabilidade é tão grande que não é um bate-papo que eu vou falar assim, então, vai fazer uma ETEC. Eles vão, tia, então vem daqui, o que é uma ETEC? Como eu tenho acesso? Vocês podem tentar, entendeu? Então, trazer essa realidade pra eles também já
vai fazer toda a diferença. Então vocês podem contribuir, então, resumindo em tudo. Aí é uma questão de escolha, né? O que vocês estão se propondo a fazer, o que move vocês. Porque aqui a gente vai aceitar aquilo que vocês trouxeram, com todo carinho. Então agora, Paula, pra terminar, uma pergunta bônus, que ele vai estar assistindo. Algum recado para o senhor Rodrigo Domingues? Sim, eu vou dar o recado. Vocês avisam o Rodrigo Domingues que ele é meu irmão mais velho. Gente, ele não é mais novo. Ele quer ser novinho, mas ele não é, gente. Ele é velho. Du, obrigada pela oportunidade. Eu adorei. Pode indicar. Vocês são super bem-vindos. E é através de vocês que a gente realmente acredita nessa mudança que a gente precisa ter. Tá bom? Obrigada, Du. Beijos, te amo. Muito obrigado, Paula, pela entrevista. Foi um prazer enorme estar aqui, visitar o centro, conhecer você, te entrevistar. E a gente termina esse vídeo, essa entrevista, agradecendo novamente a Paula e convidando vocês a virem conhecer também o CCA, talvez fazer indicações, caso vocês conheçam alguém em vulnerabilidade, para vir pro CCA do Buturuçu. E é isso. Muito obrigado. Além do mais, gravamos uma entrevista inédita com o Vitão, que já fez parte de uma CCA. Acredito que você já conhece ele. Bom, boa tarde. Primeiramente, para começar essa parte do vídeo, nós temos exclusivamente alguém que já participou de uma CCA, que viveu e pode dizer exatamente como aconteceu ela. Eu acho que todos vocês conhecem ele só de olhar. Vitor, estamos com ele aqui, nosso querido Vitão. Vitor, você pode dizer pra gente como foi a experiência, como era lá na CCA? A CCA era como uma escola recreativa e eu me divertia bastante. Era, assim, eu levo como uma parte muito feliz da minha vida, porque saindo da escola e ia pro CCA logo em seguida e, a gente brincava, tinha atividades diversificadas, tinha coisas muito legais e a melhor parte também que era comer, né? Eu fui muito feliz lá e se eu pudesse colocava todas as crianças no CCA, que é muito bom, muito legal e acho que ajudou bastante também no meu desenvolvimento como criança, crescendo como adolescente e dentre outras coisas. Esse é a curta entrevista aí, um relato exclusivo com o Vitão sobre a CCA.